Bom dia. Uma honra estar aqui, né? Acho que 10 anos junto com E-Commerce Brasil, como palestrante e mantenedor, né? Junto com a DP6 no passado, agora com a Vitrio, conselheiro, mentor, então tentando contribuir de alguma forma com vocês. E trouxemos um conteúdo aqui, como o Léo falou, fazer essa retrospectiva de tudo que a gente aprendeu e olhar o que vai acontecer nos próximos 10 anos para a gente poder se preparar e crescer juntos, né? Acho que os desafios são enormes, cada dia muda muita coisa. Não trouxemos previsões, né? Não somos futurólogos. Exato. O que a gente trouxe foi uma realidade que a gente enxerga já latente hoje e um pouco de tendência dentro de pesquisa, dentro de estudo de consumo que a gente faz junto com pessoas, com analytics, etc. Então, bora começar, né? Bora começar. Bom, só para a gente, então, começar com essa nostalgia que eu falei, com essa visão de como a gente chegou aqui, olha o que a gente conseguiu resgatar graças à tecnologia que a gente tem hoje, né? Esse foi o primeiro e-mail que a gente recebeu do Thiago Baeta, o fundador aqui do E-Commerce Brasil e de toda essa estrutura que tem em volta. Vejam que ele mandou do seu Gmail pessoal, em 2010, falando de um tal Congresso Brasileiro de E-Commerce, né, e que ele já tinha na primeira edição aí convidado Amazon, Magento, Zappos e Shop.org. Já começou com o pé direito, né? Ele era ainda do eMasters e do Intercom e de outras iniciativas já e colocou isso. E a gente trouxe isso aqui só para dizer, isso é um trabalho de muito, mas muito tempo, né? E naquela época, imagina como que eram essas pessoas, né, que trabalhavam. O Thiago estava ali colocando seu pezinho e começando a desenhar essa estrutura. E a gente, então? Junto, né? Indo desde o começo ali para contribuir. Olha só quem a gente era, né, 10 anos atrás. Mudamos um pouquinho, né? Eu comecei a reparar que a gente não tinha um fiozinho de cabelo branco. Hoje em dia já dá para ver alguns que a gente tenta esconder aqui e tudo mais, né? Mas a gente não veio aqui para falar da gente, a gente veio falar para vocês disso aqui, da nossa janela, dos nossos anos de janela, da nossa experiência que a gente teve. E por mais que a gente queira ter essa visãozinha bonita, né, dos nossos anos de janela, a verdade é que, se a gente juntar tudo que a gente já trabalhou aqui, a gente já passou por mais de 1000 projetos diferentes de e-commerce, de grandes marcas, envolvendo tecnologia, dados e várias outras disciplinas aí. E aí a gente acaba mais parecendo, né, essa duplinha aqui, que comentava clipes do Metallica e do Megadeth, e que fica dando pitaco em tudo. Ou seja, a vantagem da gente trabalhar em algumas consultorias, agências, ou algumas dessas empresas que estão ao redor de quem entrega a experiência para o cliente é que a gente atende muitas empresas diferentes. Então, a gente vê muita coisa acontecer. E, ao longo desses 10 anos, a gente viu muita coisa dar certo, né? Muitas empresas e muitos varejos prosperarem, e algumas tiveram alguns desafios e percalços. É por isso que a gente resolveu falar um pouco dos desafios e citar algumas coisas que deram muito certo e algumas coisas que a gente tem que se preocupar ainda, porque os próximos 10 anos vão ser mais desafiadores do que a gente já passou nesses últimos, tá? Perfeito. Bom, como que a gente vai conduzir aqui, né? De uma forma bem prática e simples, didática. Eu e o Léo somos professores também, né? Então a gente tenta trazer muito esse conceito teórico. A gente separou 10 grandes pontos, 10 grandes blocos que a gente vai citar e explanar um pouquinho aqui com vocês. No final da apresentação a gente tem um QR Code que vocês podem baixar a apresentação na hora, então vocês já conseguem fazer o download. E na sequência tem um anexo com todo o detalhamento que a gente vai ter de conteúdo no evento inteiro para cada pontinho desse. Então a gente está apontando cada palestra que vai aprofundar mais em cada um dos itens que a gente está citando aqui desses 10 pontos. Então anotem depois o URLzinho, o QR Code, porque todos esses pontos que a gente falou, a gente vai dar para vocês recomendações das sessões que vão acontecer em todos os auditórios aqui sobre... Você quer entender um pouquinho mais sobre o desafio do mobile que a gente citou aqui? Tem umas 4, 5 sessões só sobre isso. Anota lá e vai correr atrás desses temas, tá? Então, a gente vai deixar essa URLzinha para vocês acompanhem isso depois. Mas bora falar. Então, para começar, o primeiro grande ponto que a gente lista aqui, quando a gente fala de digital, a gente tem inúmeras mudanças, né, quando a gente olha para o varejo lá atrás, porém os 4 Ps eles continuam sendo extremamente importantes. Então o que a gente traz aqui é como que a gente junta esses 4 Ps, todo o conceito, toda a complexidade, com a nova ótica do consumo. O que é essa nova ótica de consumo? A gente tem hoje um consumidor que a gente traz 3 grandes características aqui dele. Primeiro, o imediatismo.
Isso no nosso dia a dia, ele impacta diretamente, porque a gente tem que ter uma mídia que consiga cobrir este consumidor, a busca dele em todos os momentos, porque se ele procurar e não achar, ele não vai voltar, ele é imediatista, ele quer aquilo na hora. A gente tem uma obrigatoriedade de praticidade de compra, a gente vai discutir bastante isso nos próximos pontos também. Então, esse consumidor, ele tem que vir, ele tem que entrar no nosso site e comprar muito rápido. Ele não é aquele consumidor que vai ficar navegando, putz, deu erro aqui, vou voltar, vou tentar. Então, essa praticidade é extremamente importante. Ele é imediatista no recebimento do produto. A gente vai discutir um pouquinho disso também num dos pontos na sequência, falando de logística. E no atendimento. Então, hoje, ele mudou bastante. Ele quer tudo de última hora ali, é um imediatismo muito forte. Ao mesmo tempo, ele é curioso. Então, ele começa a pesquisar muito, ele busca novas experiências, ele é um nativo digital. Então, tudo que aparece de novo, ele consome. E isso torna o nosso dia cada vez mais complexo e interessante, porque essa pessoa ela está aberta a novas coisas. Só que as novas coisas, muitas vezes, vêm de concorrência. Então, a gente tem que estudar, testar tudo o tempo todo. A gente vai explanar um pouquinho mais disso também adiante. E ele dá muito valor ao dinheiro. Então, não adianta a gente só ter o produto e preço ali, se a gente não trouxer experiência, se a gente não trouxer algo diferente para ele, que já faz o ponto para o último item, que é o fato dele ser extremamente exigente também. Então, ele é um consumidor que ele entende que a marca tem que entregar tudo para ele em todo momento, ele preza pela usabilidade do site, ele preza pelo nível de serviço, e principalmente, aqui um fator extremamente importante, que é o propósito da marca. Hoje, esse consumidor, ele não quer só produto e preço. Ele quer que a marca esteja alinhado com o que ele pensa. Só que isso é complexo, né? Porque a gente vai ter diferentes consumidores com diferentes pensamentos. Eles exigem da gente, como marca, um posicionamento político, um posicionamento em cima de vários fatores que torna isso muito complexo no nosso dia a dia. Não é fácil. Quando a gente vincula isso com os 4 P's que eu comentei, né? A gente tem os básicos. Quando a gente fala de produto, tem que ter produto. Se a gente tem uma ruptura alta, naturalmente a gente não vai vender. Então tem que ter curva ABC. Então todos os conceitos do varejo eles se mantêm. Porém, a gente traz outros fatores, como a sazonalidade, que no e-commerce é extremamente forte. Personalização de produto, que é algo que o consumidor começa a exigir cada vez mais. Ele se identificar com aquele produto. Hoje a gente tem cada vez marcas que focam numa determinada tribo, num determinado consumidor, com um pensamento muito específico, e é o que aquela marca quer, ela quer atender aquele público, ela não quer crescer. Só que quando você tem uma empresa mais ampla, esses pequenos concorrentes de nichos acabam impactando diretamente ali no resultado, e isso ao mesmo tempo traz muitas oportunidades para todo mundo. E a qualidade do produto, que hoje é muito forte, porque o produto ele tem uma vida muito mais longa. Com o C2C, com a venda, o consumidor ele quer comprar, ele usa, e esse produto ele tem mais giro. Então, a questão de qualidade do produto nunca foi tão forte. Na ótica de preço, a gente entra a competitividade. Se a gente não tem preço também, a gente não vai conseguir crescer, não vai conseguir vender. O varejo ele é drivado por preço. Só que aí a gente entra no e-commerce com uma complexidade ali da elasticidade, da promoção, porque a comparação de preço está a um clique de distância. O cara vai lá, dá um Google Shopping, ele vai ter 20, 30, 40 preços. Então, diferente do varejo físico, onde você tinha um deslocamento, o preço no e-commerce ele tem um peso muito forte, porém, ao mesmo tempo, a gente tem que se preocupar com a rentabilidade do canal, com a rentabilidade da empresa como um todo. Como praça, acho que o ponto principal aqui é a gente focar em usabilidade e o conceito de omnichannel, que é complexo, mas é o que o consumidor quer, ele tem que entender. Para o consumidor não interessa se ele está indo numa franquia, se ele está indo numa loja própria, se ele está no e-commerce, se ele está no marketplace, se ele quer ser bem atendido. E como mídia, a gente vai ter infinitas coisas que a gente vai detalhar em alguns tópicos específicos mais adiante, mas é o uso de dados, é o uso de atribuição, de O2O, de machine learning, jornada. A gente vai ter tópicos específicos para a gente falar disso. Já falando em experiência, né, a gente vai para o ponto 2, né, Léo? Exatamente. Vamos falar de um tópico que está quente, nessa edição está mais quente ainda, tem muita coisa acontecendo no auditório aqui de tecnologia. As 2 primeiras sessões são só sobre esse tema, que é o assunto mobile, né? Ou que está no seu bolso ou na sua mão nesse momento. E aí, só para eu ilustrar um pouquinho disso, eu queria perguntar para vocês, quem esse ano fez alguma compra via celular? Levantem a mão, por favor.
Eu posso dizer que pelo DataLeo deu 99,7%, concorda, Gerson? Pelo DataLeo aqui dá para ver que praticamente todo mundo levantou a mão, fora os tímidos, que aí configura o 0,3%. O 0,3 é o frio, que não deixou. É o frio. Mas por que eu estou falando isso? Porque alguns anos atrás isso seria sempre uma porção menor. Né? Alguns, no começo, quando a gente começava a trabalhar no e-commerce Brasil, fazia uma pergunta dessa e a gente via poucas pessoas fazendo isso. Muita gente já comprava online, mas poucos pelo celular. E aí, quando a gente revisita todo esse cenário, olha quando que a gente começou a falar isso e o que as pessoas sempre falaram. Primeiro que não se acerta nem a terminologia, né? Mobile, né? Ou qualquer outra versão. Em 2007 foi quando começaram a falar que esse é o ano do mobile. É esse o ano em que os dispositivos móveis vão dar um salto e as pessoas vão usar mais. E, na verdade, 2007 foi quando começou a popularizar o iPhone, né? Foi por isso que houve toda essa empolgação. Mas os negócios nem estavam tão preparados, não só os negócios, mas o comportamento das pessoas não estava preparado para isso. E essa frase se repetiu por anos e anos. Esse é o ano do mobile nunca chegava. A verdade é que ele já tinha chego. Só que a gente não investia o suficiente para melhorar, porque fazer uma compra há 10 anos atrás no celular era sofrível, né? A gente tinha muito problema, e por mais que a gente falasse, não, mas minha lojinha já está online, isso não acontecia do jeito que a gente queria. O artigo mais recente que eu trouxe, que é esse do IAB que está aí, é de 2014, e nesse já se fala dessa piadinha que todo ano se fala que é o ano do mobile, né? Só que isso começou a mudar. Em 2014, por exemplo, algumas empresas resolveram ousar. E eu não estou falando isso para puxar o saco de quem ganhou o prêmio ontem, né? O Magazine Luiza está sempre aqui com algumas inovações e afins, mas só para dar um exemplo, quando a gente fala, nesses últimos 10 anos, muita coisa que deu certo, a gente começa a perceber que quem fez bons resultados, ou quem gerou bons resultados, ou quem executou algumas das inovações mais interessantes no mercado, foram essas empresas que ousaram um pouquinho, falaram, a gente vê uma tendência, por que não a gente vai investir? A gente vai esperar o nosso concorrente investir primeiro? A gente vai esperar alguém dizer para a gente como tem que ser, ou a gente pode criar nosso futuro, né? E, para isso, olha o que aconteceu com o Magazine Luiza. Eu não trouxe aqui o case deles, né? Mais tarde vocês vão ver o próprio Fatala falar disso e a experiência de transformação que eles tiveram. Mas isso aqui é o print, essa telinha aí, é do relatório de investidores deles. É a comunicação para acionistas. E na comunicação para acionistas, eles falavam, em 2014, nós estamos investindo em digitalizar a empresa como um todo. E aí a gente fala, mas eles já não são e-commerce? Mas e-commerce não é só um sitezinho na internet com o botão comprar. Né? O e-commerce exige uma série de áreas e disciplinas aí. E lá no relatório já falava, nós estamos aprimorando o nosso e-commerce, nós estamos aprimorando nossa versão mobile, indo para um approach mobile first, ou seja, primeiro de tudo, a experiência mobile tem que ser melhor, para depois a gente espalhar para as outras. E não só isso, eles têm uma rede muito grande, ou seja, eles precisavam também digitalizar a relação do vendedor na loja, do estoquista, de todos os outros aspectos. E isso a gente não precisa nem dizer o que está dando certo, né? Esse artigo da revista Exame já é de 2017 e já fala, de 2017 para 2018, e já fala o quanto eles geraram de resultado. Eles conseguiram não só melhorar a experiência do e-commerce, mas conseguiram reduzir o período de compra, o tempo de compra na loja. O que antes você demorava 40 minutos para fechar uma compra de eletrodoméstico na loja, você fecha em 10, porque os vendedores estão com o mobile na mão. Eles estão fechando o pedido como se fosse online. Né? Quem aqui já teve uma experiência de fazer uma compra numa guide shop como a Amaro? A Amaro vai apresentar também uma sessão lá na trilha de tecnologia. É uma coisa esquisita, né? Você compra, mas você não sai dali com o produto. Você faz tudo digital na loja e recebe em casa algumas horinhas depois. E aquilo tudo aconteceu nos meios digitais. Isso muda bastante a experiência, né? Aí a gente vai para como medir, né? Já faz a ponte para o nosso... Ops, desculpa. Imagina. E isso é só um recado para a gente do tamanho da ousadia que a gente tem que ter, porque mobile até alguns anos atrás era uma ousadia, né? Hoje em dia já é mais que obrigação. Agora, vejam esse mapinha, né? Quer voltar um pouquinho só? Olha só. Esse mapinha do CB Insights, que é um estudo de tendências do mercado de varejo, e ele mostra algumas dessas tendências para os próximos anos. E o mobile já não está mais ali. As próximas ousadias são chatbot, são inteligência artificial, planejamento, né? Qual a próxima ousadia que a gente vai trabalhar? Por exemplo, né, quantos aqui já compraram usando as interfaces conversacionais vulgo, falando com Hey Google, Alexa, Cortana ou Siri? Alguém já fez uma compra dessas? Vamos ver se a gente pesca algum. Temos um corajoso, quem mais? Não. Tivemos um corajoso aqui.
Uma grande tendência, né? Tendência, tendência. Agora, é uma ousadia a gente falar que isso já é realidade, com certeza. Mas isso provavelmente vai se tornar alguma realidade nos próximos anos. Talvez não do mesmo jeito, mas que a gente precisa se preparar para isso. Olhem essas métricas, né? Nos Estados Unidos, 8% já fizeram compras usando interfaces conversacionais. Alexa, me compra um sabão em pó na Amazon e entrega aqui em casa amanhã. E isso tende a crescer. E a gente acha que isso é coisa de millennials. A maioria que está fazendo essa compra são de pessoas mais velhas, são pessoas que não têm paciência para comprar no dispositivo eletrônico tradicional, preferem conversar e fazer o pedido. Ou seja, fiquemos de olho nisso, porque a próxima ousadia vai ser muito importante, né? E quando a gente vai para países mais subdesenvolvidos, o peso do voz é ainda maior, né? Quando a gente olha buscas de Google, áudios de WhatsApp, etc., por conta da dificuldade de escrever, da dificuldade da digitalização. Então, falar é muito mais fácil, né? Falar, Alexa, compra tal produto para mim, ele compra, simplesmente entrega na sua casa, então você tem uma praticidade interessante aí. Aí a gente entra na complexidade de mensuração, né? Como que a gente mede tudo isso? Então, acho que o terceiro grande ponto que a gente traz aqui, ao longo desses 10 anos, a gente discutiu muito lá atrás, 2009, 2010, falando, porra, tem que medir, tem que calcular o ROI, tem que implementar o Analytics, tem que fazer um monte de coisa. Aí agora a gente parece louco aqui falando, né? Tipo, não, o ROI Last Click não faz sentido, tem que olhar a jornada, tem que medir o ambiente inteiro, não é apenas o e-commerce, justamente por causa disso, né? Então, o que a gente olha muito como tendência para frente é essa total integração entre digital e offline, e-commerce e lojas, e toda uma parte de brand e performance também. Quando a gente olha o comportamento do usuário, é exatamente o que o Léo falou. O usuário está focado numa marca, ele quer um produto. Para ele, independe de onde ele vai comprar, se é pelo e-commerce, se é pela loja, se ele vai comprar online e retirar na loja, ou vice-versa. Então, a gente vê um gráfico, esse é um chart americano, a complexidade dele ele é totalmente híbrido. Então, ele vai para todos os lados, ele compra, ele pesquisa, ele vai na loja, compra da loja mesmo para receber em casa. Isso torna a mensuração naturalmente mais complexa e cada vez mais o last click ali ineficiente. Quando a gente olha outras pesquisas, aqui a gente olha o varejo total no Brasil. Em 2018, a gente já tem 30% de tudo que se compra no Brasil, 30,6%, passando pelo digital. Porém, somente 6,7% compra online, mas o digital ele já traz esse impacto enorme na venda como um todo. A previsão é que para 2021 a gente está falando de quase 43%. Quando a gente olha outras categorias, por exemplo, smartphone, 88% de todo smartphone que se compra no Brasil já passa pelo digital. A tomada de decisão é feita no digital. Quando a gente vai para televisores, 79%. Quando a gente vai para livros, 81%. Como que a gente olha o ROI Last Click? Como que a gente fica olhando o CPA ali daquela última conversão? Então, esse é um grande assunto que a gente vai discutir certamente pelos próximos 10 anos e que é extremamente complexo, porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de canais, então a gente, como empresa, tem que entender por onde esse cara foi impactado na mídia, como que a gente faz com que ele queira comprar o nosso produto e que a gente venda esse produto independente de onde for, se é na nossa loja própria, se é no varejo, se é no nosso e-commerce, no app, no call center, televendas, que seja. Então, a gente traz todas essas complexidades que primeiro, é um budget só do e-commerce, a gente vai olhar a rentabilidade só do e-commerce, isso deixa de fazer cada vez mais sentido para quem tem um business omnichannel, para quem tem loja física, para quem tem algo full. Quem é só e-commerce, obviamente, a conta tem que fechar ali na operação. O ROI Last Click, como eu falei, não faz sentido mais nenhum. Taxa de conversão, junto com o Last Click, é a mesma coisa. Se o usuário entra no nosso site 40 vezes para fazer uma compra, a taxa de conversão média também deixa de fazer sentido. Também é um KPI que a gente tende a diminuir ali bastante no nosso dia a dia. Visão de devices. Hoje, o Analytics ele não pega claramente quem entrou pelo celular, depois foi no computador e comprou. Exige uma complexidade de mensuração para a gente entender essa jornada, esse caminho. Idem para gestão de canais e para pagamento, compra de mídias por CPA, né? Então, se a gente tem essa jornada inteira, faz sentido a gente ficar ainda batendo, forçando essa compra de mídia por CPA e essa evolução. A gente vai para o quarto ponto, né, Léo? Porque, além de tudo, se o usuário comprar, a gente tem que entregar. Isso traz complexidades grandes aí para a gente. Não só entender qual caminho até ele comprar, mas comprar ou fechar o pedido ali no site ou no aplicativo é só o primeiro passo. Porque é dali que começa realmente a experiência do usuário. Dali que ele vai falar, estou feliz porque eu recebi rapidinho, recebi o produto não quebrado, né? E agora eu tenho a experiência real do que eu queria, do que eu estava buscando. E isso é logística.
E muita gente que começou a trabalhar no e-commerce há 10 anos achava que era só o site e o botão comprar. Só que a gente sabe que isso, enfim, às vezes deixa os clientes furiosos, porque o restante do caminho não funciona como a gente imaginava. Se a gente olhar algumas décadas aqui para frente, o que a gente está vendo são mega tendências como, né, os drones da Amazon ou dos outros varejistas já sendo testados como formas de entregar isso mais ágil. Imagina então que o CD, o centro de distribuição, o depósito, vai ficar sobrevoando nas cidades e distribuindo produtos que são comprados online através de drones que vão entregar na casa de cada um. Parece coisa futurística, mas já está sendo testado, né? E esse problema, por que a gente fala lá do futuro e tenta realizar aqui no presente também? Porque é um problema que há uma década atrás ninguém queria resolver. Né? Todo mundo falava, cara, isso é um problema que eu não vou montar uma empresa de entregas. Eu não vou colocar motoboy entregando o produto da minha loja online. Né? Eu vou colocar na solução que tem, vou colocar nos correios, eu vou colocar e pronto, essa é a única opção. Só que quem está nos grandes centros, até que é uma opção razoavelmente viável, que não está no grande centro, imagina a experiência de receber um produto, uma caneca, uma camiseta, ou até um eletrodoméstico, um mês depois, lá numa região que você conseguiu acesso, mas você não conseguiu receber né, mais rápido essa experiência. Não é à toa que, agora sim, algumas empresas estão começando a investir nisso mais profundamente, iniciando áreas específicas de logística, e startups estão crescendo. Então, essa levada de empreendedorismo que está acontecendo no Brasil na última década também está favorecendo isso. Essa listinha aqui à direita do slide, da Liga Ventures, também é uma aceleradora, e ela mostra ali algumas das startups que eles estão acompanhando nesse ramo de logística. E em 2018, olha isso. São várias startups para tentar resolver esse problema. Seja para entregar na mesma hora, seja para entregar no mesmo dia, seja para entregar no mesmo mês. Mas isso vai fazer a diferença. Né? Vou fazer mais uma pergunta aqui. Quem pediu alguma coisa por aplicativo e que recebeu no mesmo dia, naqueles aplicativos que você chama e já vem o motoboy te entregar, vai no último mês ou nos últimos meses? O Dataléu está apontando 65,3%, é isso? Por aí. Então, tá bom. O Machine Learning está funcionando mais ou menos aqui. E crescendo, né? Porque há 2 anos atrás praticamente não tinha nada. Então, é uma evolução enorme. E você entra nesses aplicativos hoje, você compra o quê? Você compra, inclusive, eletrodoméstico, eletrônico. Você compra qualquer coisa, né? Tem várias sessões que vão acontecer nas outras trilhas aí falando dessa experiência e dizem que é comprar tênis, né, com a velocidade e o preço de você comprar um hambúrguer no drive-thru. Então, isso vai mudar bastante. Isso é uma tendência que a gente está vendo que muda a experiência do cliente. E falando em cliente, a experiência, obviamente, o CRM não pode ficar de fora. Acho que nesses 10 anos a gente aprendeu muito que a gente tem que olhar, e o CRM sempre foi algo deixado de lado, porém, CRM não é apenas e-mail marketing. Então, esse acho que é um ponto extremamente importante, que é a gente entender quem é o nosso consumidor, clusterizar esse cara, entender o comportamento dele, e a possibilidade que a gente tem hoje para impactá-lo, para conversar com ele, são infinitas. Se você entende a jornada do seu consumidor, se você entende quem ele é, você vai sim fazer a sua campanha de e-mail, porém com estratégias de CRM, não é só disparar produto e preço, você consegue aplicar a metodologia de RFM em todas as mídias hoje, você faz o upload ali da sua base em Google, em Facebook, em mídia programática, e você impacta ele em toda essa jornada para conseguir de fato focar no seu usuário, né? Porque hoje, quando a gente vai falar para qualquer business, você tem lá 50%, 60% das vendas são recorrentes. Só que a gente segue sempre investindo no novo cliente, que é extremamente importante para a gente trazê-lo, mas a gente não pode deixar de lado este cliente que já é nosso, que já é recorrente, para que a gente perca ele para algum concorrente. Buscando ofertas exclusivas, buscando automações para esse entendimento da base, porque, porra, como que eu vou olhar e entender 2 milhões de pessoas? Difícil. Está aí todo o trabalho de dados e machine learning que a gente tem para automatizar todo esse processo. E focar, obviamente, nesse ROI, pensando em lifetime value, pensando na jornada, porque se você olhar só aquela compra, também deixa de fazer sentido, tendo em vista que ele vai voltar 3, 4, 5, 10 vezes ali ao longo do ano para fazer a compra conosco. Aí a gente leva para outra complexidade, né, Léo? A gestão de canais, porque a gente está falando de olhar o usuário como um todo, mas como que a gente de fato gerencia ali, né, o impacto direto com o consumidor, marketplace, loja própria, varejo físico, varejo online. Então, a complexidade hoje é enorme, né? Os canais são vários. Então, de uma forma muito resumida, né, Léo, acho que a gente falar o objetivo de cada um, isso vai ser muito para cada empresa,
mas o Marketplace ele tem um papel importantíssimo para trabalhar o seu estoque, né, trabalhar as curvas. E um erro que a gente vê muitas vezes acontecendo no mercado, que a gente acompanha nesses 10 anos, que tende também a evoluir pelos próximos 10, é a gente não trabalhar uma precificação igual do nosso canal para o Marketplace, porque senão você começa a concorrer. Não só precificação, mas principalmente produtos. Você ter estratégias específicas para cada canal. Porque o comportamento do cliente, o comportamento de cada canal, ele tem a sua particularidade, a gente tem que entender isso. No começo, obviamente, todo mundo aprendendo, joga o portfólio inteiro, vão vender, mais receita, só que hoje, pensando na jornada, a gente tem alguns fatores importantes. A gente tem a entrada da indústria no e-commerce, que isso, para quem é o varejista, tem um impacto grande também. Para quem está do lado da indústria, quando a gente fala de conhecer o cliente, de entender em jornada, lifetime value, é uma oportunidade gigantesca que a gente tem pelos próximos 10 anos. Certamente, a gente vai ter muito mais indústrias entrando e tendo seus focos também nas estratégias digitais. Isso não significa que o varejista vai morrer, muito pelo contrário. Na verdade, acho que todo mundo vai trabalhar e vai evoluir, vai ter uma maturidade maior para trabalhar todo mundo junto, explorando ali todos os seus canais. Idem para a loja física, também a gente não acredita que as lojas vão fechar. Sim, é uma tendência no mercado americano essa redução, mas vamos todos trabalhar junto, até porque o Pickup Store ou o Omnichannel está cada vez mais forte, mais evoluído. A gente vai para o outro ponto, né, Léo? Qual o time, né, para compra? A gente tem também extremamente importante, a gente viu que o usuário é extremamente inquieto, né? É um dos pontos mais importantes, porque é ali que concretiza, né, o sonho de todo vendedor, de todo varejista, que é capturar aquele cliente, é fazer o pagamento. Só que até então, as coisas mais fáceis que a gente tinha no mercado eram boleto e cartão de crédito, né? Sem contar aquelas outras opções que teoricamente eram online, como débito online, mas era esquisito ou difícil de fazer. E isso é um ponto crucial, porque na hora H você vai deixar isso falhar, você vai fazer o cara experimentar um problema de 15 minutos para tentar te dar o dinheiro que ele quer te dar, né? E aí que a gente precisa revolucionar isso, e isso está acontecendo com várias tecnologias. Uma delas é uma velha conhecida nossa, que é o QR Code, que geralmente era utilizado só em palestrinha e publicitários fazendo campanhas que faziam alguma interação, alguma brincadeirinha. Hoje virou um negócio sério. Hoje, fazer o pagamento num site, no restaurante ou na loja, no shopping, é tão fácil quanto sacar o celular do bolso, tirar uma foto, clicar OK, autorizou o pagamento. Mesmo no site, que você está online, você está na frente do computador, é mais fácil o site te mostrar um QR Code, você escanear e a página recarrega e está pago. Isso está mudando a velocidade e o jeito que a gente faz as coisas. Então, o QR Code não é novo, mas ele está hoje mudando muita coisa, né? Existem até algumas imagens que circulam hoje, né, na internet de mendigos pedindo esmola na China em QR Code. É verdade, pessoal. É assim. Lá quem usa dinheiro, né? Nem usa dinheiro, você tem dificuldade de usar dinheiro. Todo mundo tem que evoluir, todo mundo tem que entender e buscar as alternativas para sobreviver. Já está muito massificado, então até os mendigos, sim, recebem pagamentos via QR Code, porque é mais fácil, e até mais seguro, né? Ninguém vai roubar ele durante a noite o dinheirinho que ele coletou durante o dia. Agora, se isso já é uma realidade num país da dimensão que é a China, pode sim se tornar uma realidade para cá, e a gente está vendo que os mercados ocidentais estão um pouco mais atrasados nesse ramo de pagamento. E tem muitas trilhas aí que vão falar desse tema, eu ficaria muito de olho, porque é onde a gente tem que ficar, acordar, né? Mais uma grande tendência, né, para os próximos 10 anos. É justamente a tendência de você fazer o pagamento instantâneo. Clicou, pagou. Tudo isso integrado com blockchain, com QR Code, com o que seja. Tecnologia é meio, né? Não é o final ali da nossa experiência, mas ela tem que acontecer do jeito que o consumidor espera, tem que ser fácil. Perfeito, a gente vai para o nosso 8º ponto. Tudo isso que a gente está falando, a gente falou de dados para tudo, né? Toda a mensuração, métricas. Obviamente, nesses 10 anos, eu e o Léo, acho que o que a gente mais palestrou aqui foi sobre métricas, analíticas, mensurações. E a tendência para os próximos 10 anos é que seja ainda mais importante, ainda mais forte, por conta da complexidade da mensuração, e podemos dizer até que é uma questão até de sobrevivência. Acho que para todo varejo, ter a sua plataforma de dados, ter ali a sua mensuração extremamente efetiva para que você consiga conquistar o mercado e evoluir. Então, aqui a gente traz de uma forma muito resumida, né, o ponto 1, 2 e 3, que é você ter reports, entender, otimizar o seu business em tempo real como mandatório, como obrigatório hoje. Para o futuro, para os próximos anos, acompanhar essa jornada do cliente, entender o lifetime value, trabalhar com análises preditivas e automações, machine learning, para operar
toda essa comunicação, isso vai acontecer. A gente não sabe se 2020, 2021, até porque já está acontecendo, né? Então a gente está testando, está melhorando, vamos evoluindo ali nos algoritmos. E isso traz toda aquela visão que eu comentei lá atrás, né? Para você ter uma visão de lifetime value, para você ter um retorno sobre o marketing como um todo, é mandatório a gente conhecer o cliente, ter a métrica, entender que aquele cara foi impactado pelo digital e foi na loja, comprou. Então, esse é um ponto extremamente importante aí para os próximos 10 anos. Isso não é abandonar um Google Analytics, muito pelo contrário, ele é uma fonte extremamente importante de dados, mas é criar um data lake, ali, criar uma plataforma de dados interna da empresa, onde você consiga cruzar todas as fontes e você começa a ter outros outputs muito mais ricos do que simplesmente o que o Analytics te dá, que já é importante, mas quando você evolui, você começa a ter outros gaps de jornada e entendimento do cliente, então, ponto de atenção aí para frente. E, obviamente, automatizar, porque é impossível olhar isso manualmente, né, Léo? Exatamente. E quem vai ajudar a gente a conseguir essa escala, porque parece que a tecnologia ia resolver tudo, que um sistema ia resolver tudo. Mas o sistema ele não consegue ter a inteligência acionável em tempo real da maneira que a gente imagina. E começaram a surgir justamente outras disciplinas em tecnologia que vão ajudar muito a gente nisso. Machine Learning, inteligência artificial, ciência de dados, tudo isso são pontos que vocês têm que ficar de olho, né? Se vocês não conhecem os cientistas de dados ainda, procurem conhecer. Né, tanto na equipe de vocês, na empresa de vocês, ou alguém próximo. Agora, isso não é um sentido para a gente de que todo mundo precisa virar cientista de dados. A gente sabe que isso é uma tendência, vai afetar muito o nosso produto, que você vai precisar pensar o Machine Learning como uma ferramenta, como um recurso para adicionar nos seus produtos, como algo que a gente precisa usar para acontecer, mas, eventualmente, a gente vai ter que conhecer outras empresas e outras disciplinas para integrar isso na nossa experiência. Tá? A gente vai ter que usar isso de uma forma bem estruturada. Tem uma frase de uma professora indiana, pode passar, que ela acho que já mostra exatamente isso. A grande questão não é todo mundo virar programador de inteligência artificial. Até porque tem muita gente da gestão e do planejamento e da estratégia que não vão ser programadores de inteligência artificial, cientistas de dados. A grande questão é, não necessariamente a inteligência artificial vai substituir o emprego de todo mundo, ou dos gestores do negócio, mas os gestores que usam inteligência artificial ou os negócios que usam inteligência artificial, com certeza vão ser mais eficientes e substituir aqueles que não usam. Isso já é uma realidade para a gente. Então, essa ousadia a gente precisa ter também para dizer que é complexo, sim, mas a gente precisa olhar para isso com bons olhos, como se fosse a água que a gente usa, né, em todos os nossos processos aí. Aí a gente vai para o último ponto, que é justamente evoluir com tudo isso que a gente falou, né, que é essa cultura de teste e time para execução, né, porque a gente também não pode estar 5 anos à frente no mercado, porque a gente vai gastar dinheiro e não vai trazer retorno. Então, qual é o time correto? Então, essa cultura de teste e learning é extremamente importante. Ser inquieto em todas as etapas, extremamente importante. Isso aqui é um chart que a gente apresentou no primeiro fórum, no primeiro evento nosso, lá atrás, 2010. O que a gente falava? Porra, olha, na página de produto tem que ter um call to action, tem que ter o botão comprar, é importante você ter um Google Analytics instalado, falar apresentar, explicar o que era um teste AB. A gente confessa que era muito mais fácil trabalhar antes, né? Mas, evoluindo, seguindo, olha o que aconteceu nesses 10 anos. Quantas empresas não morreram simplesmente indo para dentro de um device, de um aparelho? Esse é só um exemplo, a gente está falando de empresas que simplesmente perderam espaço. Quantas mais não vão perder espaço, ou quanto mais a gente não vai mudar no mercado futuro? O ponto importante aqui, o grande recado é, e vocês, o que estão mudando, né? Como vocês estão olhando isso? Qual a inquietude? Vocês estão com metodologias ágeis, estão com dados, estão olhando, estão antenados com o que vai acontecer? Porque uma frase que eu gosto de usar muito é, a gente fica extremamente maluco para bater aquela meta diária das vendas. Só que se a gente fica só olhando o diário e não olhar os próximos 6 meses, 12 meses, 2 anos, o diário ele não vai mais acontecer. Então a gente tem que ter esse investimento e olhar lá na frente, porque senão a meta diária a gente vai chegar uma hora que não vai ter mais volta. Até então, porque hoje tudo virou e-commerce, né? A lojinha no shopping que hoje vende pelo Rappi, pelo Delivery Center, pelo James, é e-commerce. E é concorrente nosso agora. Ou seja, esse mercado está crescendo mais do que a gente imagina, né? Então, onde a gente vai estar nos próximos 10 anos? A gente começou assim, né?
Como é que a gente está hoje? E quem já brincou disso nas últimas semanas? Esperamos estar aqui no Fórum 20 anos. Fórum 20 anos e pior, no Fórum 30 anos. Eu acho que a gente vai poder comemorar isso daqui ou fazer essa sessão lá perto do dia 25 de dezembro, que vai casar com essas imagens, né? Pelo menos a gente vai poder ganhar, a gente pode vir de distribuir presentes para todo mundo. Presente, né? Vai ser outra pegada. É isso, pessoal. Tem o nosso QR Code, fiquem à vontade, baixe a apresentação. Estaremos por aí. Passa o próximo, fica mais fácil o URL, ó. Claro. Tem o URLzinho bit.ly, SB 10 anos, baixe a apresentação, vejam todas essas recomendações e vão nas trilhas que tem muita coisa legal. Como a gente falou, cada item nosso, a gente apontou pelo menos 5, 6 apresentações para aprofundar sobre cada ponto do que a gente falou. Muito obrigada, Gerson. Obrigada, Narese. Palmas, pessoal.